Daniel Oliveira esteve no Eixo do Mal a fazer comentários sobre a nova lei de estrangeiros que vai ser discutida na terça-feira, na generalidade, na especialidade e terá também votação final. Portanto, terça-feira vai ser um dia importante para sabermos como é que a imigração vai ser gerida nos próximos tempos, apesar de que a aprovação de uma determinada lei não significa obrigatoriamente eficiência na gestão da imigração. Dou-vos o exemplo da nova unidade de estrangeiros que não tem meios, não tem absolutamente condições nenhumas para funcionar e por isso não vai conseguir funcionar. Portanto, não basta escrevermos num papel vamos fazer isto se depois não tiver nada do ponto de vista prático. Mas enfim, vamos ouvir Daniel Oliveira a fazer uns comentários sobre esta nova lei, que eu acho que são comentários, enfim, que deixam algo a desejar à delicadeza, vamos dizer assim, e faremos uns breves comentários. Bem, dizer que o Governo sabia da inconstitucionalidade da anterior lei que apresentou. Foi avisado pelo Presidente da República, foi avisado por inúmeros constitucionalistas e teve a estratégia cobarde, que aliás está a repetir na lei da nacionalidade, que vai ter provavelmente o mesmo fim, que foi ceder ao Chega e depois deixar que o Tribunal Constitucional ficasse com a culpa. E desse ponto de vista, André Ventura tem razão, mas é ao contrário, frouxo. Porque em vez de assumir o confronto, deixou que fosse o Tribunal Constitucional. Sabiam perfeitamente que o que estavam a apresentar era inconstitucional. Mas não é só a inconstitucionalidade. Também sabem que é absolutamente incoerente falar de integração e impedir os imigrantes de estar com as mulheres e com os filhos. Daniel Oliveira e outros comentadores têm que meter uma coisa na cabeça. Suspender-se o reagrupamento familiar não é impedir ninguém de estar com a mulher e com os filhos. Se as pessoas quiserem voltar ao seu país, podem estar com a mulher e com os filhos. Têm que meter uma coisa na cabeça. A imigração, mais do que servir o imigrante, serve a nação. Serve a nação para onde vem. E, portanto, se serve a nação, quem determina os interesses e os requisitos obrigatórios para a presença de imigrantes ou até mesmo o limite do número de imigrantes no país é a nação. E, portanto, enfim, a expressão política da nação neste momento é o Executivo, que, enfim, tem uma maioria relativa, mas com o Chega consegue aprovar algumas coisas e, portanto, apesar de não ser uma expressão, apesar de ser uma expressão política com muitas falhas, desde logo porque o povo participa praticamente zero na maior parte da tomada de decisão, a única coisa que temos é votar em programas absolutamente vazios, slogans sem significado que depois não se concretizam em grande coisa e, portanto, dizer-se que o voto legitima toda a atividade governativa é falacioso, no meu entender, mas não vale a pena entrar por aí, falhas de regime, e que é sabido que tem muitas falhas, mas o que é facto é que o reagrupamento familiar não é um direito do imigrante. Uma coisa é fazer-se reagrupamento familiar numa circunstância em que os números são razoáveis. Eu da outra vez até fiz mal as contas. Mas basicamente o que eu queria dizer era, se vocês tiverem 100 imigrantes e os 100 imigrantes trouxerem 3 pessoas, vocês ficam com 400 imigrantes. 400 imigrantes, mesmo com o reagrupamento familiar, que eu admito que possa, enfim, facilitar a vida de uma pessoa que venha para cá trabalhar seriamente. Não rejeito isso de maneira nenhuma, mas com números razoáveis. Tem que haver limite na imigração. Não se pode simplesmente deixar entrar 1,5 milhão de pessoas no espaço de pouquíssimos anos e dizer agora este 1,5 milhão de pessoas trazem o primo, o cão, o gato, o periquito, o papagaio, a mulher, os filhos, e se for mais do que uma mulher, trazem mais do que uma mulher, e de repente são uma maioria, começam a votar, alteram este país politicamente e os portugueses que se lixem. Não é? E, portanto, se fossem números razoáveis, se estivesse... Eu não sei precisar números, mas números que não coloquem em causa a existência do meu povo, não é? Portanto, números que não coloquem em causa a existência do povo português. É tão simples como isso. Se estivermos a dar incentivos à natalidade aos portugueses, dermos condições para que eles saiam de casa, nomeadamente expulsando muitas pessoas, porque há centenas de milhares de pessoas que vão ter que sair de Portugal, no meu entender, naquilo que eu considero ser o ideal, e há várias justificações. Desde logo cometer-se crimes, desde logo não estar a trabalhar, desde logo estar apoiado em estados sociais, enfim, há várias justificações que podem legitimar. Desde logo estarem legais depois de terem entrado ilegais, ou seja, quem se legalizou depois de uma ilegalização tem que sair, porque a primeira coisa que fez quando pôs o pé em solo nacional foi uma ilegalidade e, portanto, tem que sair. E, enfim, depois há outras circunstâncias de aprendizagem de língua e, enfim, colocarmos requisitos para a presença no nosso país que não é um direito, é um privilégio.
E o Daniel Oliveira basicamente acredita que a imigração é apenas uma questão de gestão das vontades do imigrante. Não, a imigração deve satisfazer as necessidades do país. E se a identidade do país é colocada em causa, se a coesão social é colocada em causa, nomeadamente por culturas antagónicas, de pessoas que muitas delas nem respeitam os direitos das mulheres, tampouco querem colocá-las como, enfim, segundo plano, nem as deixar participar politicamente, nem as deixar ir à faculdade, nem as deixar falar em público, etc. Tantas outras coisas. Se não se respeitar a identidade nacional, as necessidades económicas e a coesão social, a imigração não faz falta. E eu prefiro que não tenhamos aquele excedentezinho orçamental e se mantenha o meu povo, o nosso povo, do que andarmos aqui com esta brincadeira. Portanto, o imigrante quer ver a família numa situação em que o país não pode acolher mais imigrantes, pode reagrupar no país de origem. E há muitas pessoas que, no meu entender, vão ter que sair. Muitas que vão ter que sair. E vamos ter, novamente, que ter Portugal dos portugueses. Acho que não é pedir nada de mais, desde logo dando prioridade àquilo que é nosso, seja serviços públicos, seja creches, seja o que quer que for. Vamos ouvir a segunda parte. Mas aqui sim há uma vontade, que é uma vontade de que os imigrantes não criem raízes. Quem não cria raízes não exige direitos, é mais barato. Quem não cria raízes é mais baratinho. Existe para as empreitadas descartáveis, e são descartáveis e depois mandam-se embora outra vez. Agora é possível que o governo comece a dar pelo erro que está a cometer à medida que as contas públicas vão avançando, porque as nossas contas públicas, se não for por uma questão de valores, eu não sei porque eu olho para o Hugo Soares e não penso, pelo menos nestes valores não penso, pensarei provavelmente noutros, que as nossas contas públicas dependem em grande parte dos excedentes da Segurança Social. E ao contrário do que dependem grandemente? Se não tiveres esse excedente... Dependem absoluto. E ao contrário do que o Chega anda a vender às pessoas, nós não estamos a dar subsídios aos imigrantes, eles estão a pagar os nossos subsídios. Isto é falso. Desde logo, e até termino aqui o certo, porque foi o certo que trouxe, isto é falso. Esta conversa do eles estão a pagar os nossos subsídios é falso. Basta desde logo verem o peso da contribuição da mão de obra nacional, que continua a ser maioritária, portanto, dizer-se que sem os imigrantes não existe país, já existia país há 900 anos. Portanto, deem-se um bocadinho ao respeito e tenham noção quando falam de Portugal. Esse é o primeiro ponto. E em segundo lugar, há dados da União Europeia, dados bastante recentes, num relatório da União Europeia, que eu acho que é uma organização criminal da qual não podíamos fazer parte. Portanto, não sou propriamente um defensor da União Europeia. Relatórios recentes da União Europeia mostram que, percentualmente, os estrangeiros na Europa têm o dobro da taxa de desemprego dos nacionais que supostamente são os mandriões que não querem trabalhar. A nível europeu, estou a falar a nível europeu, acho que a taxa era 11,9% dos imigrantes e a dos europeus não chegava a 6%, era 5,9%. Portanto, como é que pessoas que só vêm porque há trabalho e estão a salvar a segurança social têm o dobro, percentualmente falando, da taxa de imigrantes desempregados do que há europeus desempregados? Dá que pensar. E, portanto, isto é mentira. Temos 900 anos de história, nunca precisámos de ser substituídos na nossa casa para que o país continuasse. Isto é uma falácia completa e talvez se não tivessem expulsado os jovens nacionais do país, nomeadamente com salários semi-escravos, que não há outra forma de os caracterizar, e enviássemos as suas famílias para fora, talvez não tivéssemos esta hipotética necessidade criada pelos globalistas que expulsaram os nossos e encheram o país de imigração, que muita dela não está cá a fazer nada. E portanto, no fundo, era isto que eu tinha para partilhar. Agradeço-vos imenso por estarem desse lado. Pedia-vos só que deixassem o gosto neste vídeo e que subscrevessem o canal. Têm as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.